Bom dia! Está começando mais um CNN Brasil New Jorge. E na edição de hoje, iremos tratar sobre as assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia. Duas das grandes guerras ocorreram em um período menor que 25 anos, o que ocasionou que países que antes eram ricos e fortes se tornassem fracos e dependentes, inclusive ultrapassados por outras grandes potências, como os Estados Unidos, marcado pelo capitalismo, e a União Soviética, marcada pelo socialismo. Em 1944, criou-se o Benelux, bloco este criado com o intuito de administrarem juntos os insumos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. O intuito desse bloco era se juntarem para possivelmente criar um mercado comum único e a redução das tarifas aduaneiras. Em 1952, foi criada a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nesse período, se juntaram ao Benelux a França, a Itália e a Alemanha. Sendo assim, ficaram conhecidas como a Europa dos Seis. E em 1957, através do Tratado de Roma, foi instituído a Comunidade Econômica Europeia. Neste período, mais países se juntaram ao bloco, o que ocasionou uma força maior para todos. Em 1991, através do Tratado de Maastricht, foi criado a então atual União Europeia. Essa criação possibilitou com que os objetivos do mercado comum europeu viessem a se tornar realidade, com a livre circulação entre pessoas, mercadorias, bens, serviços, entre outros os países membros. Vale ressaltar que, atualmente, esse bloco econômico possui 28 países, sendo este o maior bloco do mundo. Agora, partindo para o viés do Mercosul, de uma visão global, acreditam-se que um fator contribuinte para a criação do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, foi o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim e pelo colapso na União Soviética. O início dos anos 90 foi um período marcado por grande efervescência e otimismo, em vista da nova ordem mundial que se instalava. Acreditavam e pensavam que a criação e a integração do mercado poderiam proporcionar um maior crescimento econômico e desenvolvimento social, e também acreditavam que a formação de blocos era a melhor saída para os países e regiões. Sob esse novo contexto, ou seja, dessa nova realidade, no dia 26 de março de 1991, criou-se então o Mercosul, através do recolhimento de assinaturas do Tratado de Assunção. Para dar seguimento ao tema, diretamente de Brasília, agora vamos falar com o nosso correspondente Antônio Luiz Bahia. Bom dia, Antônio! E aí, conta pra gente, qual os objetivos desses blocos econômicos? Bom dia, Eduardo! Bom dia a todos que estamos acompanhando nesta linda manhã de sol aqui em Brasília. Meu nome é Antônio Luiz Bahia e falo com vocês com esta belíssima vista do Congresso Nacional ao fundo. Não poderia estar em melhor lugar para falarmos de Mercosul e também de União Europeia. Afinal de contas, o Brasil é o maior país do Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, e é no Congresso Nacional que as decisões mais importantes dessa nação são tomadas. Antes de entrarmos, porém, num debate mais profundo entre Mercosul e União Europeia, é necessário entendermos dois pontos importantes. O primeiro diz respeito aos objetivos de cada bloco, e o segundo aos processos de integração regional. No caso do Mercosul, podemos dizer que o objetivo principal desse chamado bloco econômico foi a criação de um mercado comum através de uma zona franca de livre comércio de mercadorias, reduzindo assim os trâmites burocráticos quanto à exportação entre esses países, seguido de outros objetivos, como o estabelecimento de uma tarifa externa comum, cobrança de um imposto único para produtos importados, harmonização das legislações dos Estados-partes para fortalecimento do processo de integração e uma coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. No caso da União Europeia, o objetivo foi a criação de um mercado comum, livre comércio, união aduaneira, instituição de políticas agrícolas, comerciais, ambientais, regionais, sociais e trânsito de população. Vale a pena ressaltar que o único país que denunciou a União Europeia foi o Reino Unido, que saiu em janeiro de 2020 após 47 anos no bloco, sob o argumento de que pretendia ter uma maior independência e autonomia econômica. Essa saída ficou conhecida como Brexit. Com relação aos processos de integração regional, é necessário entendermos os conceitos de supranacionalidade e intergovernabilidade. De forma bem simples,
Supranacionalidade, delegação de poderes e competências. A autonomia e independência dos órgãos comunitários. Os objetivos comuns da comunidade se sobrepõem aos interesses estatais individuais. Soberania compartilhada. Uniformidade de interpretação e aplicabilidade de normas. Já na intergovernabilidade, mantém atreladas as decisões do bloco econômico à vontade política dos Estados-partes. Caráter precário e condicionado das normas. Interesse individual é superior ao comum, ou seja, ao coletivo. Não sujeita a soberania a um ente supranacional. E a ausência de força coercitiva das normas internacionais regionais. Em resumo, na estrutura intergovernamental, o poder individual de cada Estado é superior ao interesse comum do bloco, enquanto que, na estrutura supranacional, os objetivos comuns do bloco se sobrepõem aos interesses individuais de cada Estado. Após falarmos até agora sobre esses dois importantes blocos econômicos, trazendo informações sobre sua história, sua criação, seus tratados e protocolos, seus países membros e associados e seus objetivos, encerro minha transmissão deixando uma pergunta no ar. Quais as principais assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia? É isso. Agora eu volto com você aí no estúdio, Eduardo. Muito obrigado, Antônio. E agora, para dar continuidade à edição de hoje, a nossa correspondente diretamente de Paris, na França, Stephanie Santana. E aí, Stephanie, com esse belo visual, conta o que trouxe pra gente hoje. Bom dia para vocês aí no Brasil, aqui em Paris já é boa tarde. Com esse belo visual, hoje eu vou tratar sobre as principais assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia. Inicialmente eu gostaria de falar sobre as divergências quanto ao sistema jurídico de cada bloco. O Mercosul ele adota como sistema jurídico o direito da integração, que em poucas palavras pode ser definido como ramo do direito internacional público que trata de mecanismos de formação dos blocos econômicos entre os países. Tal ideia está prevista no preâmbulo do Tratado de Assunção e expressa a vontade desses Estados-partes integrar-se com o intuito de se inserir no mercado mundial e facilitar o comércio. Já a União Europeia, ela tem como sistema jurídico o direito comunitário, que tem características diversas do direito internacional e do direito interno dos países. Ele pode ser considerado um sistema sui generis que não se confunde nem com o direito interno, que não se confunde com o direito interno dos estados que compõem a comunidade europeia, pois suas normas são editadas por órgãos comunitários. A base legal desse direito comunitário são os tratados fundacionais da União Europeia, que são atos originários do direito internacional público e regulam o funcionamento desse mercado em comum. Logo, o ordenamento jurídico comunitário europeu tem existência autônoma em relação às ordens jurídicas internas dos estados. Superadas as distinções em relação aos sistemas jurídicos adotados, é importante ressaltar também as distinções quanto à representatividade jurídica e política de cada grupo. Enquanto o Mercosul ele adota o sistema de intergovernalidade, a União Europeia ela adota a supranacionalidade. No sistema de intergovernalidade, os procedimentos de funcionamento do bloco econômico são regidos pelos princípios do direito internacional público. Já a supranacionalidade ela consiste na delegação de poderes ou de competências soberanas pelos quais os Estados-membros, livremente ou por um ato de soberania, delegam aos órgãos comunitários poderes constitucionais para legislar sobre determinadas matérias. Prevalece a autoridade nesse sistema e todo o regime, todo o sistema, ele desempenha funções de vigiar esse funcionamento e não existe um poder superior das autoridades. E dito isso, eu volto com você no estúdio, Eduardo. Muito obrigado, Stephanie. Pelo visto, hoje estamos com um time de peso, hein? E agora, ainda em solo europeu, o nosso correspondente André, diretamente de Berlim, dará continuidade ao assunto. E aí, André, conta pra nós, como tá a capital da Alemanha? Bom dia para você, Eduardo. Bom dia também para todos que nos assistem aí do Brasil. Aqui em Berlim, devido ao declínio de casos de coronavírus, as coisas estão voltando à normalidade, o que é muito bom. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto do dia.
e falar um pouco sobre as etapas de integração regional e, por fim, traçar um paralelo também entre Mercosul e União Europeia, obviamente, referente às divergências quanto aos órgãos desses blocos. A integração regional é classificada em razão de 5 etapas que possuem características específicas e avançam para uma etapa de maior profundidade. Primeiro, a zona livre de comércio, onde barreiras tarifárias e não tarifárias são gradativamente reduzidas até chegar à situação próxima do livre trânsito de mercadorias, reduzindo assim os trâmites burocráticos quanto à exportação entre esses países. Segundo, a união alfandegária, que é uma etapa que se acrescenta à zona livre de comércio, uma política comercial comum entre países membros, estabelecendo uma tarifa alfandegária comum. Terceiro, o mercado comum, caracterizado pela livre circulação de fatores de produção como bens, serviços, capitais e mão de obra. A união econômica, surgimento de uma política monetária comum com elevado grau de harmonização das políticas nacionais. E a união política seria a integração econômica total, com unificação das políticas monetárias, fiscais e sociais. No que tange ao Mercosul, o objetivo principal desse bloco econômico foi a criação de um mercado comum através de uma zona franca de livre comércio de mercadorias, seguido de outros objetivos, como o estabelecimento de tarifa externa comum, que foi a cobrança de um imposto único para produtos importados, a harmonização das legislações dos Estados-partes para fortalecimento do processo de integração e coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. Quanto à divergência dos órgãos desses blocos, os órgãos do Mercosul têm natureza institucional. À exceção da Secretaria Administrativa, os demais órgãos não têm sede própria e seus membros são os próprios representantes do governo dos Estados-partes. E apesar de algumas normas emendadas pelos órgãos do Mercosul terem natureza obrigatória, elas só têm vigência e eficácia, segundo o disposto no artigo 38 do Protocolo de Ouro Preto, se os Estados-partes adotarem em seus ordenamentos jurídicos internos todas as medidas que asseguram o seu cumprimento. Já na União Europeia, os órgãos têm autonomia de competências e funções na defesa dos interesses da comunidade, como é o caso da Comissão e do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Possibilitam a maior integração do bloco econômico devido à presença de órgãos com competência própria, que adotam decisões no interesse da integração, independentemente dos interesses particulares dos Estados. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, por exemplo, é reconhecido como uma instituição que efetivamente, através de sua construção jurisprudencial, contribuiu para a unidade daquele bloco econômico. Ela atua de forma decisiva na sua construção, conjugados através dos quais confirma a autonomia desse direito, sua aplicabilidade e efeito direto que possibilita a uniformidade na interpretação jurisprudencial e na aplicação das normas comunitárias. Com isso, eu encerro minha participação daqui de Berlim e volto com você, Eduardo. Um forte abraço e um bom dia para vocês novamente. Muito obrigado, André, pelas preciosas informações. E agora, ainda para dar continuidade ao tema, saindo do solo europeu, partindo para o Mercosul, a nossa ilustríssima correspondente, Chayane, diretamente de Assunção, no Paraguai. E aí, Chay, que paisagem bonita é essa? Conta pra gente. Olá, Eduardo. Respondendo a sua pergunta, esse lugar bonito aqui atrás é o Palácio de Lopes, tá? Agora, adentrando no nosso assunto principal, eu irei abordar sobre outras assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia, falando sobre a estrutura e a origem. Quanto à estrutura, a natureza institucional dos órgãos do Mercosul por si só, ele já demonstra o caráter da intergovernabilidade, à exceção da Secretaria Administrativa do Mercosul. Os demais órgãos não têm uma sede própria e seus membros são os próprios representantes dos governos dos Estados-partes. No que diz respeito à estrutura, as decisões no âmbito do Bloco Econômico Mercosul são tomadas da seguinte forma. Há o Conselho do Mercado Comum, que emite as decisões de natureza obrigatória, o Grupo do Mercado Comum, que emite as resoluções também de natureza obrigatória, e a Comissão de Comércio do Mercado Sul, que emite as diretrizes. Sendo que a Comissão de Comércio do Mercosul, ele também tem uma natureza obrigatória. Há também a Comissão Parlamentar Conjunta, que emite as recomendações de natureza não obrigatória, e bem como o Foro Consultivo Econômico e Social, que manifesta-se através de recomendações dirigidas ao Grupo Mercado Comum, as quais também não têm uma natureza obrigatória. Entre as instituições da União Europeia, destacam-se aquelas que se assumem como órgãos políticos, como no caso do Parlamento Europeu, constituído pelo Colégio de Deputados Europeus, o Conselho da União Europeia, que representa os governos nacionais,
e cuja presidência é assumida rotativamente pelos Estados-membros, e também o Conselho Europeu, o órgão representativo dos governos dos Estados-membros, e, por fim, a Comissão Europeia, instituição politicamente independente que representa e defende os interesses da União Europeia. Com relação às divergências quanto à origem, cabe ressaltar que no Mercosul há um interesse econômico. Já na União Europeia, temos dois interesses, o interesse econômico e o interesse militar. A construção do Mercosul é lançada numa conjuntura psicológica, que não contempla a possibilidade de um exercício de soberania dividida. Já a União Europeia tem como um dos objetivos promover uma redução entre os diferentes níveis de desenvolvimento entre países e também regiões intranacionais, com a ideia de aproximar o nível de vida do cidadão da periferia daquele do cidadão dos centros mais desenvolvidos. Por hoje é só isso. Segue daí, Eduardo. Grande abraço. Muito obrigado, Chayane. E agora, para encerrar com os nossos correspondentes, diretamente de Bariloche, na Argentina, a nossa correspondente, Raio de Loá. E aí, Raio, pelas suas roupas já dá para perceber que tá frio aí, hein? Olá, Eduardo. Realmente, apesar de estar iniciando o inverno por aqui, a temperatura já começou a cair. Quanto ao tema, o Mercosul é formado por países em desenvolvimento, o que leva a uma marginalidade desse bloco no cenário internacional. A desproporcionalidade financeira entre os países do Mercosul também é um fator limitador importante para frear a evolução da integração intrabloco. As diferenças entre os países formadores desses blocos são gritantes. A exemplo, o Brasil é sozinho responsável por 2/3 de toda a movimentação financeira e populacional em todo o Mercosul. O Mercado Comum do Sul, por sua vez, sofre com a ausência de um orçamento próprio. Como divergências quanto à cidadania, possuímos o conceito de que a supranacionalidade expressa um poder de mando superior aos Estados, resultando da transferência de parcelas de suas soberanias operadas pelas unidades estatais, em benefício da organização comunitária, permitindo-lhe a orientação e a regulação de certas matérias, tendo em vista os anseios integracionistas. Logo, no Mercosul há uma inexistência da cidadania supranacional, enquanto que a União Europeia existe cidadania supranacional. Dito isto, finalizo o que tenho para falar por hoje e retorno para você, Eduardo. Na edição especial de hoje, tivemos a oportunidade de aprender e entender mais como funcionam os blocos econômicos da União Europeia e do Mercosul. Por hoje é isso, encerramos aqui a nossa edição. Tenha um bom dia e até a próxima!